Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos dar início ao módulo Condução de Calor Unidimensional em Regime Permanente. Esta é a aula Lei de Fourier. Lei de Fourier é a expressão que vai reger a condução de calor e a gente vai, é uma expressão genérica, digamos assim, e nós vamos estar utilizando essa lei de Fourier para obter as expressões particulares para uma transferência de calor numa parede plana, numa parede cilíndrica ou numa parede esférica, né, que a gente vai comentar mais sobre isso. Bom, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós estamos falando de um sistema unidimensional ou unidirecional, né? Ou seja, de uma única direção, uma única dimensão, né? Então, por isso que eu coloquei as duas terminologias, ou seja, que acontece em apenas uma direção. Se eu pensar aqui no eixo, um sistema no plano, no espaço, x, y e z, esse fluxo de calor acontece, por exemplo, só na direção de z. É isso que eu estou dizendo aqui. Essa direção ela vai poder ser linear, então quando é por meio de uma parede plana, ela pode ser radial em tubos, ou ela pode ser radial em esferas, ou seja, eu tenho um reservatório cilíndrico e nesse reservatório cilíndrico eu tenho um determinado composto, produto, enfim, e eu preciso calcular, por exemplo, qual é a espessura do isolante que eu tenho que ter para garantir determinadas condições operacionais, né? Então, esse seria um dos exemplos. E para cada caso desse, nós, a partir da lei de Fourier, a gente vai obter expressões específicas para cada caso. Bom, a lei de Fourier, ela veio da fenomenológica, ou da fenomenologia, então ela é fenomenológica, que é o que? A partir da observação, né? Então existem técnicas que se pode utilizar para isso, né? Uma delas é a teoria dos pis, né? Que se aprende em mecânica dos fluidos, por exemplo, para justamente obter essas expressões que me permite fazer determinados cálculos, né? Digamos que nós temos essa barra, ela está isolada nessa parte aqui, na parte de cima, na parte de baixo. Nesse caso, vamos imaginar que ela está, se é uma barra circular em todo o seu perímetro, né, da barra. E eu tenho essa barra submetida a um gradiente de temperatura. O que que é gradiente de temperatura? É uma diferença de temperatura. Só que essa diferença de temperatura não acontece de uma hora para outra, acontece gradativamente, como o nome fala, né? Então não é o tipo, se eu fosse fazer um gráfico de temperatura por x, né? À medida que, vamos dizer que eu tenho aqui T1 aqui, e aí, quando ela chega no ponto T2, ela cai para esse patamar. Não é isso que acontece, né? Se eu for pensar da forma que acontece, eu tenho uma determinada temperatura T1 e ele cai por uma determinada temperatura T2 aqui, quando eu tenho esse x, né? Então, para esse x aqui, eu tenho, e isso é chamado de gradiente, né? Então, o termo gradiente, quando é introduzido essa terminologia, é porque eu tenho uma variação da propriedade, pressão, temperatura, viscosidade, enfim, seria é isso que quer dizer, né? Que eu tenho uma diferença, uma variação dessa propriedade. Da experiência, se observou que o fluxo de calor através dessa barra era proporcional à área dessa barra transversal, vezes a diferença de temperatura, ΔT, e é inversamente proporcional ao comprimento. Então, quanto mais comprido, menos calor que atravessa. Quanto maior a diferença de calor, de temperatura, maior a quantidade de calor que atravessa. Quanto maior a área, maior a quantidade de calor. E isso eu posso transformar essa proporcionalidade para uma igualdade através da propriedade K. K vai ser uma constante é, que a gente vai chamar de condutividade térmica. Então, Q ponto é o fluxo de calor, né? Então, seria o watt, quilocaloria por hora, por exemplo, área, e ao invés de usar o ΔT por ΔX, vai usar o dt dx. A diferença desse para esse é que aqui pode ser qualquer variação, então de 10 a 20, por exemplo,
E aqui o ΔT, ΔX, eu estou fazendo variações infinitesimais. Então, esse faz o papel da representação do gradiente de temperatura. Bom, o sinal de menos da lei de Fourier, que é o Q ponto igual a menos K vezes A vezes dt dx, tem alguns motivos. Se eu pensar na questão do fluxo, ele está na direção positiva de x, né, que a gente colocou positivo no sentido para a direita, no caso aqui da tela. Então, esse seria o positivo. O fluxo de calor, ele acontece da temperatura maior para a temperatura menor. E no nosso caso aqui, o que nós temos? Que o T de x, ele é menos ΔT por ΔX, ou seja, eu tenho um gradiente negativo nesse caso, ou seja, a minha curva ela diminui com o tempo. E dessa forma, se eu não tivesse esse valor, esse sinal negativo, o que aconteceria? Ele indicaria que o fluxo seria no sentido oposto, o que não é verdade. Então, esse menos vem da própria formulação aqui, se a gente fosse observar essa variação linear aqui negativa, e aí, quando eu faço a fórmula, digamos assim, desta curva, aparece esse sinal de menos. Isso é importante quando a gente fizer a integração, a gente vai ter justamente o T1 menos o T2 no resultado final e não T2 menos T1, o que indica realmente o fluxo seria no sentido indicado aqui nessas setas. E a constante K é a nossa condutividade térmica, que depende do material. Então, eu tenho materiais que têm uma condutividade térmica maior e outros menores, né? Então, dependendo do tipo, a gente vai receber nome específico. E qual seria a unidade? Bom, a unidade basta utilizar a lei de Fourier e fazer a separação, isolar o K na fórmula. Então, fica Q ponto dividido por A vezes dt dx. Então, quilocaloria por hora dividido por metro quadrado vezes Kelvin vezes metro, que fica quilocaloria por hora metro grau Celsius. Por um acaso eu usei o sistema técnico, poderia ter usado qualquer um, né? O sistema em inglês ficaria watt por metro Kelvin. Neste caso, eu não tenho a unidade de tempo aqui, que é o caso da hora, a que aparece aqui. Por quê? Porque o watt já tem, o watt já é joule por segundo, ele já tem o tempo inserido nele, né? E no sistema inglês vai ser o BTU por hora vezes pé vezes grau Fahrenheit. Então é bem parecido aqui, só que com as suas particularidades, né? Aqui é quilocaloria, aqui é BTU, aqui é metro, aqui é pé, aqui é grau Celsius, aqui é grau Fahrenheit. E a gente vai fazer a todo momento, pelo menos nesse curso, conversões de lá para cá, de cá para lá, porque é o que aparece na nossa vida. Embora o sistema internacional ele esteja muito forte nas faculdades, na vida prática não é verdade, né? Você pega muitos, principalmente empresas americanas, elas utilizam muito ainda o sistema inglês, e vai demorar bastante tempo ainda para ter uma unificação, digamos assim, dos sistemas, né? Então por isso a gente tem que aprender todas essas coisas. Bom, o K ele depende do material. Se ele for alto, eu chamo ele de um condutor térmico. Então, se eu tenho a intenção de transmitir de fato, de maneira mais fácil, o calor de um corpo para outro ou de um ponto para outro, eu vou usar um material que tem um alto coeficiente, uma alta condutividade térmica. Por outro lado, os materiais que têm baixa condutividade térmica, eles vão receber o nome de isolador térmico ou isolante térmico. E são esses materiais que eu vou utilizar quando eu quero manter o meu sistema, o calor dentro do meu sistema o máximo possível, né? Só que esses materiais, né, falando um pouquinho da vida prática, são caros, né? Então, assim, fazer um isolamento totalmente isento totalmente, né, criando uma resistência térmica tão grande que a transferência de calor, a perda de calor seja pequena, não vale a pena quando a gente analisa em termos de investimentos. Teria que fazer um investimento muito alto e inviabilizaria, assim, o projeto de uma empresa. O K ele varia com o tipo de material
e varia com a temperatura. Por exemplo, aqui tem alguns materiais. Então eu tenho aqui o ferro fundido. Então se ele variar de 100 grau, de 100 Kelvin, né? Aqui está em Kelvin, não em grau. De 100 Kelvin até 1000 Kelvin, aproximadamente, ele diminui. De 1000 Kelvin para frente, até 3000 mais ou menos, ele está aumentando. Então seria, ou seja, se eu tenho uma situação, a diferença de grau Celsius e Kelvin é 275. Então, 273. Então, 273 mais graus Celsius é o valor de Kelvin. Então, o 100 Kelvin aqui já é abaixo, menos 173 graus Celsius, né? Então, a temperatura é bem baixa. Então, o que acontece? Se você for olhar, alguns materiais eles têm uma variação muito grande. A alumina, por exemplo, é radical, né? Você vê que ela sai lá eh, do 150, alguma coisa assim, e cai para quase nada aqui, né? Pouco mais de 5, né? Então a gente tem uma situação bastante complicada. E aí o que que a gente faz? A gente tem que analisar um determinado trecho aqui e verificar se dentro desse trecho ele está razoavelmente constante, né? Então aí a gente consegue fazer. Se não, a gente tem que ver qual é a função desse K e aí eu tenho que aplicar a integral nesse K para poder obter o resultado final, né? Então, esses seriam os procedimentos. A gente tem um exercício que a gente vai demonstrar isso. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.